Olá pessoal, aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Se você assistiu até o final e seguir as instruções que eu vou te dar, a sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma. Hoje eu recebo centenas de pedidos todo dia aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no meu site, e as pessoas reconhecem a importância de orar, mas eu sei que infelizmente poucas oram, poucas conseguem acreditar que Deus está com elas, que Deus ouve as suas orações. E na época de Jesus, a cultura daquela época era uma cultura onde as pessoas costumavam orar. Os discípulos de Jesus, eu acredito que eles aprenderam, às vezes, as orações do Velho Testamento, eles viram os fariseus, os religiosos da época, orar nas praças, orar nas esquinas das ruas, e eles então sabiam que a oração é um meio de se chegar a Deus. Mas de repente Jesus entrou na vida deles, Jesus começou o ministério deles e os discípulos ficaram surpresos porque Jesus orava de uma maneira diferente. Jesus tinha uma vida de oração constante. E eu gostaria de ler para você um versículo que fala sobre isso. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Aqui nós vimos que os discípulos perceberam que a oração para Jesus era a coisa mais importante da vida dele. Eles notaram que Jesus não tinha um horário certo, não tinha um lugar certo, ele era diferente dos religiosos. Ele orava porque ele realmente sentia uma necessidade, ele tinha o desejo de estar mais perto de Deus. E então os discípulos ficaram com tanta vontade de orar, que eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que se eles soubessem orar, eles também fariam as obras de Deus, eles também venceriam o pecado, venceriam o medo e tantas coisas. Então eu quero mostrar para você aqui que a oração realmente não é fácil. Você tem que vencer a sua carne, mas é possível você ter uma vida de oração. E a primeira coisa que eu percebo é que as pessoas dizem assim, não, Deus tem coisa mais importante para fazer do que atender minha oração. É muito comum as pessoas dizerem isso, porque elas acham assim, você acha que Deus vai se preocupar com a minha oração se tem tanta gente precisando mais do que eu? Elas pensam naquela criancinha que está com fome, está pedindo um pão ali de cada dia. Elas pensam na pessoa que está desempregada, a pessoa que está no hospital. Mas elas se esquecem que Deus, o mesmo Deus que atende essas outras orações, Ele também quer atender as suas orações mais íntimas, suas orações mais simples, aqueles pedidos que você às vezes não conta para ninguém, coisas do dia a dia, do seu cotidiano. E uma vez eu estava no acampamento de carnaval e uma moça falou para mim que o sonho dela era falar em outras línguas, era ser batizada no Espírito Santo. E eu perguntei para ela o seguinte: você já orou sobre isso? Você já pediu para Deus? E ela falou: não, nunca pedi para Deus. Eu falei: vamos fazer o seguinte, faz essa oração essa noite. E no culto de hoje à noite, faz de novo. Se Deus não te batizar, amanhã cedo você ora de novo, mas pede para Deus. E o que aconteceu? Quando eu encontrei com ela à noite, ela tinha acabado de ser batizada no Espírito Santo. Isso porque ela fez uma simples oração. E talvez ela pensou assim: mas tem tanta gente precisando mais do que eu. Ou ela pensou: isso nunca vai acontecer, ou vai demorar muito. E Deus atendeu aquela oração dela naquele dia. E há um versículo que diz lá em Salmo 37, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Olha que coisa maravilhosa, Deus está interessado em atender os desejos do seu coração. Tudo que você precisa fazer é se deleitar nele, é ter prazer de fazer a sua vontade, é decidir caminhar com Deus de verdade e você vai ver que Deus vai atender os desejos do seu coração. Amém? A segunda coisa que eu percebo é que as pessoas dizem assim, eu não preciso orar porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu só tenho a agradecer, Eu já recebi tantas bênçãos, então eu só agradeço hoje. Mas isso é desobediência a Deus, porque a Bíblia diz para a gente orar e pedir também. A Bíblia diz em Tiago: vocês não têm porque vocês não pedem. Então eu quero ler para você um versículo lá de Filipenses, olha o que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes
em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Aqui nós vemos que nós devemos apresentar diante de Deus todos os nossos pedidos, com orações, com súplicas e também com ações de graças. Então você não pode só agradecer, você tem que pedir, né? E talvez você pense assim, mas eu vou pedir então só coisas para mim? Não. Há um vídeo que eu gravei, se você quiser, eu vou colocar aqui em cima, ó, explicando sobre a oração de Jesus. As orações que Jesus fazia, elas eram poderosas porque ele orava conforme a vontade de Deus. E Jesus orava muitas vezes pelas outras pessoas. E muitas vezes a gente não ora porque a gente acha, eu já orei por tudo que eu preciso, né? Mas há muita gente precisando também e você tem que pedir, não só agradecer, tá bom? Então, entenda que Deus, ele vai responder as tuas orações e você precisa pedir também. A terceira razão que eu vejo pelo qual as pessoas não oram é que elas pensam que tudo vai se resolver naturalmente, orando ou não. Sabe aquela pessoa que esperou tanto tempo e não aconteceu? Aí ela pensou, eu perdi tempo, porque eu orei e nada mudou. Então ela acha que o fato dela ter orado não mudou porque já estava escrito. Deus, ele já tinha os planos dele. Para que você vai orar se não foi feita a tua vontade? Deus já tinha os planos dele, então deixa com Deus, né? Então as pessoas, por causa disso, elas pensam, se aconteceu aquele problema, é porque era para acontecer, já estava escrito. E por causa disso, elas não oram. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se torna um crente incrédulo. A gente deixa de acreditar, né? Talvez você pense, para que eu vou orar para a guerra? Para que eu vou orar por aquele país que está precisando? Para que eu vou orar, né, pela minha cidade, pelos problemas que estão acontecendo comigo? Tudo vai se resolver, né? E eu me lembro uma vez que um tio meu estava muito doente e eu tomei a decisão, eu vou orar por ele. E eu lembro que eu levei ele para a igreja, eu levei ele lá em casa, fiz oração, ungi com óleo. Eu era novo convertido, eu estava confiante. Mas o que aconteceu? Ele deu uma aparente melhora, mas de repente ele faleceu. E aquilo para mim foi terrível, foi uma luta que eu passei por muitos anos depois, porque eu pensei, gente, do que adiantou eu orar, né? Mas a gente não entende os planos de Deus. Talvez Deus queria curar a alma dele, Deus queria renovar a fé dele, Deus queria ele para mais perto dele. Então, a gente não entende, mas o nosso dever é orar. E eu então pude aprender com Deus de que, ainda que não aconteceu aquele milagre, não quer dizer que Deus não vai fazer o próximo milagre. Eu pude abandonar essa incredulidade e hoje, se alguém me pedir oração por enfermidade, eu oro, porque eu sei que Deus é poderoso e a vontade de Deus é nos curar, é nos restaurar. Mas às vezes Deus faz uma cura que a gente não imagina, às vezes Deus age por um meio que a gente não sabe. Deus não conhece o coração das outras pessoas, mas Deus sabe de tudo. Amém? Então, há um versículo que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Como que é este mundo? Este mundo, ele não acredita em Deus, não busca a Deus, ele quer resolver tudo do jeito dele. E as pessoas muitas vezes têm perdas, têm derrotas em suas vidas, porque elas não consultam a Deus, elas não buscam a Deus. Elas pensam, não preciso orar, né? Tudo vai acontecer mesmo, já está escrito. Mas aqui nós vemos que se nós não nos conformarmos com este mundo, mas mudarmos a nossa maneira de pensar, aí sim Deus vai revelar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então é essa consciência que você tem que ter. Deus sempre faz o melhor. Deus é bom, a vontade dele é perfeita e agradável, tá bom? A quarta razão que eu vejo pelo qual as pessoas não oram é que elas decidem resolver primeiro as coisas e deixar a oração como o último recurso. Elas querem resolver tudo à maneira delas e elas acham que isso vai dar certo. Não, eu creio que é da vontade de Deus. Sabe, antes eu tinha uma mania de dizer o seguinte, quando alguém dizia assim, se Deus quiser eu vou fazer aquilo, se Deus quiser vai dar certo. Eu virava para a pessoa e dizia, não, Deus quer, você precisa acreditar, Deus quer. Hoje eu já penso diferente, porque a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Às vezes Deus não quer, às vezes não é da vontade de Deus, né? E muitas vezes eu falava, não, Deus quer. Então não adianta você colocar um pensamento positivo,
né? Não vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Não queira ir por esse caminho, porque olha o que a Bíblia diz, eu vou ler para você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você confiar em Deus de todo o seu coração, aí sim Ele vai endireitar as suas veredas. Aí sim Ele vai endireitar os seus caminhos. Sabe aquele problema que chega na tua vida, você não sabe como resolver, você tenta de todo jeito, você pega dinheiro emprestado, você pega dinheiro no banco, você consulta aquela pessoa influente que talvez possa te ajudar, você vai em todos os recursos e por fim, quando nada dá certo, aí você se lembra de Deus. Não faça dessa maneira. Eu tive que aprender as duras perdas. Uma vez, uma empresa se ofereceu para mim trabalhar com ela, e eu tinha certeza que ia dar certo. E a minha esposa, e muitas vezes Deus usa, né, as nossas esposas, você que é mulher, você sabe disso. Às vezes Deus te dá um entendimento que às vezes o teu marido não tem, às vezes o teu namorado não tem. E a minha esposa falou, não entra nisso. Mas eu falei para ela, mas eu preciso, nós estamos precisando de dinheiro, nós estamos precisando resolver a nossa vida. Ela falou, não vai por isso, Deus está tocando meu coração que isso é furada. É promessa muito miraculosa. E o que eu fiz? Eu não dei ouvidos à minha esposa, nós perdemos R$4.000, nós não estávamos podendo gastar dinheiro de jeito nenhum. Perdi esse dinheiro, foi muito difícil. Por muito tempo eu tive que me esforçar dobrado para recuperar isso que nós perdemos. Tudo porque eu quis agir de acordo com o meu próprio entendimento. E a Bíblia diz, né? Acabamos de ler, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e não se apoie no seu entendimento. Então não pense assim, eu sei como resolver, não precisa nem orar. Não pense assim. Ore primeiro e depois Deus vai resolver as coisas da maneira dele, no tempo dele, tá bom? E a última razão que eu encontrei, que eu lembrei, é que muitas vezes as pessoas dizem para mim, todo dia eu vejo as pessoas dizerem, pastor, mas eu orei e nada mudou, eu orei e nada aconteceu. Né? As pessoas, elas se esquecem que enquanto elas oram, Deus está trabalhando. Quando eu aprendi que Deus está trabalhando enquanto eu espero nele, a minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Eu quero ler para você, olha o que diz. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus, né? Então Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar não é você ficar sentado aqui no sofá esperando acontecer. Não, é você orar confiantemente. Esperar com confiança de que Deus já está trabalhando em seu favor. Você não está vendo nada, pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas Deus, Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer. Enquanto você está orando, Deus está mudando o teu coração, Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando as circunstâncias à tua volta, Deus está fazendo tantas coisas que você não imagina. Mas enquanto você espera nele, Ele está trabalhando. Enquanto você está dormindo, você está relaxando, você está em paz no seu coração, Deus está fazendo em seu favor. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro de uma passagem lá de Daniel, do livro de Daniel, capítulo 10. Se você puder ler na sua casa, Daniel estava orando e esperando uma resposta de oração. Até que Deus, ele se apresenta a Daniel e Deus diz assim, Daniel, saiba que desde a primeira vez que você dispôs o seu coração a esperar em mim e a confiar em mim, são ouvidas as tuas orações. Então Deus deu para ele uma resposta que com certeza tranquilizou ele. Ele falou, Daniel, você orou desde a primeira vez, mas saiba de uma coisa, enquanto você orava, estava acontecendo uma batalha espiritual, uma batalha no céu. Mas agora o anjo meu já venceu Satanás e agora eu vou te entregar a bênção. Então nós não sabemos o que acontece enquanto a gente ora. Pode estar acontecendo uma batalha terrível espiritual e a gente não está vendo. Mas se nós confiarmos em Deus, confiarmos que desde a primeira vez que você decidiu obedecer a Deus, decidiu confiar em Deus, Deus está trabalhando em teu favor e as tuas orações são ouvidas. Tá bom? Glória a Deus, espero que você tenha entendido. Se você quer memorizar esses versículos, quer guardar, é só você voltar ao vídeo para você
poder firmar mais nessa palavra, tá bom? Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal. E antes disso, eu quero mostrar para você o livro que eu escrevi, um livro que chama Vida de Oração. Olha, ele tem 365 orações, uma para cada dia do ano. Esses dias uma moça falou para mim, pastor, mas você fica oferecendo o seu livro. É porque eu acredito que ele pode te abençoar. Não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus que eu coloquei aqui, ó. Toda oração tem um versículo no começo. E esse livro, sabe qual é o valor? R$15. Você pode abençoar alguém e ele vai te servir apenas de inspiração, vai te fortalecer. Todas as orações eu separei por temas. Olha aqui, estão separadas por temas. E eu tenho certeza que vai te abençoar, vai te ajudar, né? O que a gente puder receber para nos ajudar na vida de oração é muito válido, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Esse é o meu site, presentecristão.com.br. Você pode adquirir por ele. Aliás, é somente através desse site que você pode ter esse livro, tá bom? Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe e se inscreva aqui para você receber os próximos vídeos. Um grande abraço.